Olá, seja bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre saúde feminina e a dificuldade ou facilidade ou as formas de engravidar. Daqui a pouco você vai saber os detalhes. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal no YouTube, para as redes sociais, para as plataformas de áudio. É só você chegar com a ideia que a gente entrega tudo prontinho. Se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, dar um like nesse vídeo, compartilhar o nosso conteúdo por aí, porque quanto mais você fizer isso, mais a gente vai conseguir crescer e mais a gente vai conseguir trazer conteúdos interessantes para você. Lembrando que a gente, além do YouTube, a gente também está nas plataformas de áudio, todas as plataformas, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music. Então é só você procurar lá. Então você está no engarrafamento da ponte, coloca o Edcast lá no carro que vai passar rapidinho o engarrafamento. Vai fazer uma atividade física, uma corridinha, uma caminhada, coloca o Edcast que esse sofrimento vai passar também rapidinho. Agora a gente vai falar com o Dr. Carlisson Mosquenk, especialista em reprodução humana. Não é isso, doutor? Correto, isso mesmo. Dr. Carlisson, formado na Espanha, fez curso na Espanha, se especializou e agora está fazendo a mulherada toda engravidar. A gente tenta, né? A gente sabe que não é todo certo, mundo, não, de forma alguma, nem todo mundo vai engravidar, né? Existem os percentuais, e esses percentuais vão muito, principalmente, como a gente vai falar da saúde da mulher, principalmente pela idade feminina. É mesmo? É preponderante, porque a gente conversou com o doutor Fernando aqui e ele falou, é biológico, não tem jeito. Deu 35 anos e um dia virou a chavinha, já é mais difícil, já cai pela metade a chance da mulher engravidar. A gente postou um conteúdo aí e tem muita mulher que fica, não, tá sabendo de nada, eu tenho 40, engravidei, eu tenho 36, eu tenho 42 e não sei o que. E aí, doutor? Edu, realmente engravida. Né? Mulheres, a gente vai ver às vezes de 42, de 41. O problema todo é a gente falar em percentuais. Uhum. Né? Então, quando você tem uma mulher de uma idade um pouco mais avançada, e aí a gente vai começar a falar a partir dos seus 35 anos, o grande problema é quanto tempo essa mulher vai esperar para engravidar naturalmente. O que a gente sabe? Que as mulheres, elas não têm uma produção de óvulos durante a vida. Elas fazem uma única formação dos óvulos quando estão sendo formadas intraútero. Estão ali na barriguinha da mãe, estão sendo formadas, e entre a 16ª e a 20ª semana de gestação é quando esses óvulos vão ser formados. Não forma mais. Uma gestação normalmente são 40 semanas. Na metade dela, as mulheres já têm toda a sua formação de óvulos e devem ter aí em torno de 6 a 7 milhões de óvulos formados. Que vão até o final da vida com isso. Que vão até o final da vida. Mas 20 semanas mais para nascer. 20ª semana, vai nascer na 40ª semana, normalmente. Nessas 20 semanas vai sair de 6, 7 milhões e vai nascer com em torno de 1 a 2 milhões. Então, a mulher está na barriga da mãe. Aí formou lá quantos óvulos? 6, 7 milhões. 6, 7 milhões. Aí quando nasce já cai, esse número já cai absurdamente. Absurdo, mas por que isso, doutor? Tem uma explicação? Isso, na realidade, a gente não consegue saber ao certo o porquê que perde tantos óvulos. Uhum. Até hoje a gente não conhece totalmente essa forma como os óvulos vão sendo perdidos. Tá? E depois que nasce, o que acontece? Depois que ela nasceu, esse ritmo vai diminuir muito, mas não vai parar de perder. Uhum. E quando começa a menstruar, a menarca, que ela começa, vai ter sua primeira menstruação, vai estar em torno de 300 a 400 mil óvulos. Até a primeira menstruação? Até a primeira menstruação. Então, que é quando a mulher fica fértil, né? A partir daí ela está pronta para engravidar. Exatamente. A partir daí, normalmente ela vai começar a ter seus ciclos mensais. Uhum. Né? Então ela vai estar menstruando cada mês, isso porque deve estar ovulando cada mês. O que significa ovulado? Ovular não é produzir óvulo, né? Não é porque produzir, ele já está lá, exatamente. O que é ovular? Na realidade, para a mulher fazer um ciclo, ela vai colocar em torno aí de uns 500 óvulos em funcionamento. Pode ser mais ou menos, um pouco. Às vezes pode chegar até quase em torno de 1000. Mas ela vai colocar uma quantidade muito grande em funcionamento
para alguns poucos começarem a ter um crescimento, e desses pouquíssimos que começaram a crescer, um vai seguir o processo, vai crescer e vai chegar o momento que ela vai liberar esse óvulo do ovário, vai ser a ovulação. Isso para quê? Para que a trompa capte esse óvulo e com o processo da relação sexual, o sêmen ali a nível vaginal, que vai subir para o útero, vai nas trompas para acontecer a fertilização. Então, isso acontece em cada ciclo. Isso, em cada ciclo, nós vamos chegar em torno de 37, 38 anos com em torno de 25 mil óvulos. Começou na barriga da mãe com 7 milhões. Chega com 35 anos... 37, 38, 25 mil. 25 mil. 25 mil. Então é por isso que o doutor Fernando falou que a chance de engravidar é muito menor. Exatamente. E está comprovada pelos números, não Exatamente. tem jeito, né? Isso, nós falamos só de um ponto, Aham. que é quantidade. Aham. Agora a gente vai falar de qualidade. É muita coisa para dar errado, né, doutor? É muita coisa. Se a gente for olhar nos melhores momentos da vida feminina, né, que vamos por entre 20 e 30 anos, o índice de gravidez natural vai chegar no máximo a 25% de chance ao mês. Mas o que significa isso, doutor? 25% de chance de gravidez natural entre 25 e 30 anos. Cada mês... Entre 20 e 30, senhor falou? Entre 20 e 30. É. Cada mês, esse casal, né, Aham. essa mulher, vai ter uma chance de engravidar de 25%. Quer dizer, ela tem um índice de falha por mês de 75%. Entendi. É muito mais difícil engravidar do que não engravidar, se a gente for ver percentualmente. Lógico que tem aquelas mulheres que vão engravidar muito fácil, mas vão ter aquelas que às vezes passam aí 3 meses, 6 meses, né, e não notam, engravidou com 6 meses. Olha o percentual que já foi por mês, já baixou muito. Qual a diferença dessa mulher que é fácil para engravidar e dessa que é muito difícil engravidar? E da mulher que é normal, está num ciclo normal, demora 3, 4, 5, 6 meses. A gente tem pessoas, casais, que a gente estuda, que chegam para a gente com problemas de infertilidade e a gente estuda e não encontra fator nenhum. E está tendo dificuldade. Existem outras que nós vamos encontrar fatores que realmente a gente sabe que isso vai fazer com que diminua o índice de gravidez. Quais são esses principais fatores? Os principais fatores, nós vamos pelo lado do Dr. Fernando, né, que esteve aqui, Isso. que é o fator masculino. Isso é um ponto. Tá? Metade dos problemas são masculinos, metade são femininos. E dentro dos problemas masculinos, a gente vai ter diminuição de número de espermatozoide, do movimento dele, da motilidade. Né? Basicamente, a gente vai ter esses dois e, às vezes, o conjunto dos dois. Uhum. Tá? Podemos ter também a ausência total de espermatozoide. E do lado feminino, a gente pode ter problema de trompas obstruídas, podemos ter problemas de formação do trato genital, do útero, podemos ter problema na ovulação, mulheres às vezes que não ovulam regularmente ali todo mês, tá? Algumas têm problemas que passam meses sem menstruar, quer dizer, estão meses sem ovular, e se não ovular não engravida. Tá? Mas ovular não significa que vai engravidar. Tá? É necessário, mas não necessariamente quem ovula tem que engravidar naquele ciclo. Existem fatores que a gente chama endometriose. Endometriose é o quê? É aquela parte de dentro do útero, o endométrio, que está localizada fora. E isso causa um processo inflamatório. Processos inflamatórios, eles não são bons para a implantação de embrião. Tá? Então, processos inflamatórios. Tem um outro processo inflamatório no seu corpo, não direcionado justamente à parte uterina, ao aparelho reprodutor, eles podem influenciar no processo de implantação embrionária. Além da mulher, desculpa interromper, além da mulher ter um prazo de validade aí, como a gente estava falando, tem mais esse monte de coisa aí. Tem um monte de coisa, sem dúvida. E quando a gente fala desse prazo de validade e entra num ponto importantíssimo, que é a qualidade, nós falamos da quantidade, Isso. E quando a gente entra na qualidade, o que é a qualidade? Vamos lembrar o seguinte, o óvulo é uma célula. Nós somos um conjunto de células. E a gente nasceu bonitinho, aquele nenenzinho, fofinho, né? E veio crescendo, e depois a gente começa a ver que a gente vai envelhecendo. Esse envelhecimento é o nosso conjunto de células envelhecendo. O óvulo,
ele é uma célula que não renova. É uma célula que vai envelhecer. Então, o óvulo tem a idade que a mulher tem. Né? Com isso, o que acontece? O que a gente preocupa muito no envelhecimento celular? Claro que com toda a estrutura da célula, mas quando a gente fala do lado reprodutivo, a gente está preocupando muito também com o material genético. O nosso material genético das nossas células envelhecem, eles vão ficando mais instáveis. E o material genético de um óvulo, ele vai ser utilizado no processo da fertilização, junto com o material genético masculino. No momento que eu tenho um material genético mais envelhecido, eu tenho um material genético com maior instabilidade. De pior qualidade? De pior qualidade. Tá? Quando a gente olha o material genético, o cromossomo, né, que são aquelas duas fitinhas que a gente tem, nas extremidades dos cromossomos, nós temos uma região que chama telômero. O telômero é uma parte não codificada do cromossomo, no meio do telômero é o que nossa carga genética codificada, e o telômero ele vai encurtando com o tempo. Isso é envelhecimento nosso cromossômico. E quanto mais curtinho ele fica, mais instável fica esse material genético. Mais difícil engravidar. Mais difícil entra a dificuldade de gravidez e no momento que engravida começa a ter mais erros cromossômicos. Na hora que os juntam a parte cromossômica feminina e masculina, o que acontece? Se eu tenho um material mais instável, eu começo a ter mais erros cromossômicos. Que podem gerar o quê? As síndromes. Mas não só as síndromes. Que são quais as síndromes? A mais conhecida, síndrome de Down. Né? Autismo também? Não, o autismo não. O autismo, existem outros fatores, né? Mas a gente tem outras síndromes, porque nós temos 23 pares cromossômicos. Então, em qualquer um par desse, eu posso ganhar material genético ou perder. E o Down é um ganho de material genético no cromossomo 21. O síndrome, existem outras síndromes, o Edwards é o ganho de material genético no cromossomo 18, o Patal é um ganho de cromossomo no cromossomo 13, e a gente tem outras síndromes de perda de cromossomo também. Mas nessa formação, a grande maioria das alterações são alterações que não tem nome, não tem síndrome, não tem nenhuma referência aonde essas alterações elas são inviáveis. A mulher engravida com uma alteração inviável, ela vai abortar. E o maior número de alterações cromossômicas são as inviáveis. Isso faz com que a mulher tenha uma dificuldade de engravidar e no momento que engravida, aumenta o índice de aborto. Entendi. Não é justo com as mulheres isso, doutor. Não. Poxa não vida. Não, exatamente. Porque, assim, eu estava falando, o óvulo envelhece, é uma célula, vai envelhecer. Mas o espermatozoide, por exemplo, no homem, o homem produz sempre, né? O homem vai envelhecer também ou não? Tem um envelhecimento muito diferente do envelhecimento feminino. Não é justo com as mulheres, tá vendo? Não é justo. Não é. Se a gente for olhar, comparar, testículo é uma fábrica. Ovário é um depósito. Só que não é um depósito que você vai repondo a mercadoria. Vai acabando, Exatamente. Vai esgotando, né? Exatamente. Você não repõe. A mercadoria do ovário foi uma vez só na vida que você colocou ali. E ela vai acabar. Quando acaba, né, entra na menopausa. Na realidade, quando entra na menopausa, ainda deve ter em torno de 1000 óvulos. Você vê que 1000 óvulos parece muito, mas não é nada. Então, realmente, a saúde... Para quem tinha 7 milhões... Exatamente. 1000, realmente, comparativamente, não é basicamente nada, né? Exatamente. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem com a saúde feminina reprodutiva. Tempo. E hoje em dia, cada vez mais as gestações estão ficando para mais tarde, para mais tarde. A gente até conversou isso com o Dr. Fernando aqui, porque por uma série de motivos, para se consolidar no trabalho, ter uma condição financeira estável, né, subir na carreira, se desenvolver na carreira, e aí vai deixando para depois, e acaba... E o tempo é cruel nesse caso. É cruel. Mas aí, nesse caso, a gente sabe que o homem, por exemplo, pode congelar o espermatozoide. A mulher pode congelar os óvulos também? Pode congelar os óvulos. E isso é o que mais se tem posicionado. Justamente o que? As mulheres, elas, no momento que
elas conseguem ver esse futuro e não ver um futuro onde vão ter um parceiro ou não vão desejar uma gravidez, elas podem buscar o congelamento de óvulos. O que é bom do congelamento de óvulos? Se ela congelou, por exemplo, aos 30 anos e vai utilizar esses óvulos aos 40, a chance de gravidez é de 30 anos. Entendi. Então, ele dribla aquela regrinha lá dos 35 anos. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem cada vez mais um aumento de busca das mulheres por congelamento de óvulos. Porque você trabalha na Unifert, que é a mesma clínica lá do Fernando, que é especializada em reprodução humana, né? Como é que primeiro, como é que é a procura? As mulheres procuram, têm procurado mais, tem aumentado essa procura? E depois eu queria saber, como é que é feita a seleção desse óvulo? Dá para separar um óvulo melhor do que o outro? Como é que faz isso? A procura, interessante que a procura a gente notou muito pós-pandemia. Durante a pandemia, as sociedades europeias e a sociedade americana, né, elas aconselharam as clínicas a diminuírem os tratamentos, justamente porque não se tinha certeza de nada. Ninguém sabia como é que a doença agia, quais eram as consequências de quem tinha ficado doente. Exatamente. E aconselhava, né, a gente fazer os tratamentos que fossem mais urgentes. Às vezes, pacientes oncológicas que necessitam congelar óvulos, a questão também de pacientes de uma idade maior, por causa do tempo. E depois, não totalmente passou a pandemia, mas depois de mais ou menos em torno de uns 8 meses de pandemia, as sociedades começaram a entender que não se deve parar mais a reprodução humana em outras pandemias, porque a mulher é tempo dependente. E isso fez com que houve um atraso muito grande, acontecesse esse atraso muito grande para as mulheres. E, como eu estava falando, muito interessante, pós-pandemia, a procura de congelamento de óvulo, ela vem subindo muito. Assim, a gente triplicou, quadriplicou o número de casos de congelamento de óvulo. Como é que antes de falar sobre a escolha do óvulo, se escolhe um óvulo de melhor qualidade ou não, como é que a pessoa paga uma taxa para ficar lá congelado, fica congelado para sempre, não perde nada durante esse congelamento? Como é que funciona? O processo de congelamento, ela vai ter um custo de processo, ela tem custo de medicamento, porque naturalmente ela desenvolve um óvulo. Então o que a gente tenta com a medicação é tentar desenvolver outros óvulos que estão ali do ciclo dela, para poder coletar e guardar mais óvulos. Para ter opções, né? Exatamente, você tem um número melhor para poder guardar. Normalmente são quantos óvulos? Depende muito de reserva. Cada uma mulher tem sua reserva de óvulos. Existem mulheres que têm reservas muito boas, outros que têm reservas muito ruins. Quanto que é ideal guardar para garantir uma gravidez? Ou, assim, se não dá para garantir 100%, deixar muito bem encaminhado uma gravidez? A gente fala que o mínimo ideal seriam 8 óvulos, mas isso vai depender de idade também. Se a idade feminina é maior, de 38, de 40, esse número ele tem que cada vez ser mais. 12, 16, 20 óvulos. Só o que acontece? Mulheres, por exemplo, de 40 anos, vão ser pouquíssimas que a gente vai conseguir uns 16, 20 óvulos. Se conseguir 12, maravilhoso já. Porque a reserva já vai caindo. A gente vai conseguir menos. Então, tem essa relação com a idade. Em relação à seleção do óvulo, na realidade, qual óvulo que se congela? O óvulo que está maduro. Porque na hora que você estimula, nem todos os óvulos vão crescer no mesmo padrão ali, no mesmo momento. Uns vão estar um pouquinho maior no crescimento, outros um pouquinho menor. E quanto maior o número, mais assimetria a gente tem desse crescimento. Então, quando faz a coleta, os embriologistas no laboratório, eles vão selecionar ali quais são os óvulos maduros. Os óvulos maduros são congelados, os imaturos eles são descartados. Quanto tempo fica congelado? Pode ficar congelado? Pode ficar anos congelado, 10, 20, 30 anos. Não tem limite? Não tem um limite. Ele não perde nada durante o congelamento? Ele pode sofrer um pouco no processo do congelar e do descongelar. A gente pode ter uma perda
de óvulo e nem todos os óvulos sobreviverem ao processo de descongelamento. Tá? Mas ele pode ficar guardado anos. Ele fica em tanques de nitrogênio líquido, que isso tem uma temperatura de menos 196 graus. Então isso pode ficar muito tempo. Mas o custo para isso deve ser alto, doutor, não? Tem Não, um custo de manutenção, pagar todo mês. Tem uma manutenção normalmente anual, né? Normalmente gera em torno de R$ 1.000 ao ano de manutenção. Para você manter e ter uma chance futura, na realidade não é um custo tão alto. Né? Do que você... Perto de um tratamento para estimular o amadurecimento de óvulos, esse tipo de coisa que as mulheres fazem para engravidar sem ter congelado o óvulo. Isso. E vamos supor, ela fez isso aos 30. Mas uma não fez isso aos 30 e vai fazer isso aos 40. A chance dela aos 40 já é muito menor. Se a chance de gravidez aos 30 num processo de fertilização in vitro vai estar em 50%, aos 40 vai estar em torno de 20%. Então ela já perdeu 30%. Isso para a gente não recupera. Né? O que a gente consegue hoje saber mais dessa qualidade do óvulo, que não seria nem do óvulo, já seria quando faz o processo de fertilizar e ter embrião. Aí você consegue saber mais do embrião. Hoje a gente consegue saber mais do embrião através de quê? Retirar célulazinhas do embrião, que é o que a gente fala de uma biópsia embrionária, e enviar células para análise para ver se esses embriões têm alteração cromossômica. Isso que eu te falei. Dá para saber se tem possibilidade de ter Down? Exatamente, essas alterações. E outras mais. Né? E isso, a gente nota que o aumento do índice de gravidez foi muito bom. Nós ganhamos aí em torno de 15% de índice de gravidez, que é um ganho. Com a realização dessa biópsia? Biópsia embrionária e o estudo genético. Que legal. Então, assim, é um ganho muito importante. E notamos muito que as mulheres, principalmente acima de 38 anos, que os índices vão acentuando esse índice de gravidez, elas, com o estudo genético, elas aumentaram muito o índice de gravidez. Entendi. Então, a esperança melhorou. De quanto tempo para cá, doutor, isso? Isso já que a gente vem praticando em torno já de uns 5 anos. Não é tão recente assim, né? 5 anos. Para a medicina é recente? É bem recente. Né? Legal. É uma técnica que já tem mais anos, né? Mas é uma técnica que ela chegou a um ponto que eu te falo, quase que ela parou, quase que ela morreu, né? Mas com o advento de várias tecnologias, melhor estudo para o estudo genético, né? E melhor desenvolvimento embrionário, fez com que essa técnica ressurgisse e hoje está num momento que a gente considera muito bom. Eu imagino que isso deva mudar assim sempre, né? Vocês estão sempre estudando. Qual é a bola da vez agora para a reprodução humana? A bola da vez agora vou te falar, vamos lá atrás. A primeira bola da vez da reprodução humana foi a micromanipulação de gameta, que seria micromanipular espermatozoide e óvulo. O que significa isso? Isso é o quê? Você já deve ter visto aquela imagem bonitinha de um óvulo com uma agulhinha perfurando. Isso é uma micropipeta onde injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Não dá trabalho nenhum para o espermatozoide. Naturalmente ele tem que nadar pra caramba, tem que dar a cabeçada lá para ver se entra. Aí não, aí a agulha coloca ele lá e fica tranquilo. Tranquilo. É o espermatozoide preguiçoso. Ele vai lá. Exatamente, mas normalmente a técnica veio para isso mesmo, para os espermatozoides preguiçosos. É isso mesmo. Exatamente. Antigamente, antes de ter a técnica, muitos casos a gente não dava solução. Falava, isso aqui não tem como fazer o processo. Tem que ser com sêmen de banco, sêmen de doador. Quando essa técnica entra, que isso foi em 1992... Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo, sim. A mudança na reprodução foi enorme. Eu falo que esse foi um dos grandes ganhos da reprodução humana. E de lá para cá, a gente não teve um grande ganho, a não ser agora com o estudo genético embrionário. Então, o estudo genético embrionário é da bola da vez, né? E, como tudo, a inteligência artificial que vem também está na reprodução humana. Como, doutor? Existe o que a gente chama de o time-lapse. O
Time-lapse A gente conhece das redes sociais aí, um monte de gente postando time-lapse. Time-lapse, exatamente, né? Uhum. Que é você filmar o embrião, o desenvolvimento dele em tempo real. Ele no laboratório ali, ele vai estar sendo filmado o tempo todo. E existe uma avaliação pela inteligência artificial desse desenvolvimento. É o Big Brother da reprodução. É o Big Brother da reprodução, exatamente. A gente brinca e fala justamente isso. É o Big Brother da reprodução. Impressionante isso, né? Ainda. E a inteligência artificial consegue constatar quando tem algum problema, algum desvio, alguma coisa que não está andando muito bem? Ainda olha muito a parte da forma, da morfologia, do funcionamento ali da divisão celular, né? Mas a gente sabe que a inteligência artificial é uma coisa que... Vai chegar num ponto... Não dá nem para a gente imaginar onde é que vai. Não dá. Vai chegar. Não sei se vai ter limite, né? Até onde a inteligência artificial chega. Isso é bom ou é ruim, doutor? Eu acho que tem um lado muito bom, né? Dentro da reprodução, eu acho que é muito bom. Porque eu falo o seguinte, o nosso olho, a nossa capacidade de visão vai ser superada. Ou já é superada. Então, vai ser muito bom. A gente vai ter mais dados do processo, vai ter mais dados embrionários. Não tem como, né? Eu falo, a gente tem um limite de visão ali a nível microscópico, tudo, mas a gente tem um limite. A nossa capacidade de armazenar todas essas informações é limitada. De uma inteligência artificial não vai ser limitada. Ele vai abraçar muito mais informação. O que se tenta cada vez mais é com a inteligência artificial, com essas avaliações embrionárias, talvez a gente chegar numa avaliação sem precisar tirar células do embrião para análise genética. Mas isso é uma coisa para o futuro, que se pensa que pode chegar. É possível escolher... eu quero ter um filho de olho verde, com o cabelo encaracolado, com a pele com um tom mais escuro ou mais claro. É possível fazer isso em reprodução humana, doutor? Não, mas eu vou te falar... Ainda não? Ainda não. Eu fui num congresso em 1992, na Espanha, em Barcelona, quando eu estava lá. E eu te falo que me marcou tanto que eu não esqueço o nome do congresso, o tema, Aspectos Éticos, Médicos e Jurídicos do Embrião Humano. E foi um congresso interessantíssimo, porque a gente tinha médicos, biólogos, juristas, pessoas da igreja. A sociedade estava toda representada. Tinha assim, muita gente de várias áreas. E não se chegava a conclusão nenhuma. Era uma discussão que você... Se pode ou não fazer. Exatamente. Uma das discussões era essa. Nós vamos chegar num ponto de eu poder falar assim, Edu tem a inteligência. Eu vou pegar a inteligência dele, a parte genética, e vou colocar nesse embrião. Outra pessoa é da força. Eu vou pegar o gene da força e vou formar... Um Frankenstein, né? Essa foi uma discussão muito interessante lá. E qual foi a conclusão, doutor? Não chegaram a conclusão nenhuma. Você me imagina que era 1992. E tinha um biólogo da Argentina, da Universidade de Santa Fé, que tinha uma bolsa da Organização Mundial de Saúde, que ele começou a trabalhar justamente isso. Você pegar o embrião, pegar a carga genética, identificar a alteração naquele gene, tirar a partezinha daquele gene e colocar. Colocar zerada. Exatamente. Acertar, consertar e... Exatamente. Mas é o que ele falava. Hoje é inviável isso para mim. Eu preciso... Hoje em 92. Em 92, né? Naquela época. Ele precisava, para curar, ter uma célula curada, ele precisava de 1000 células. É inviável, realmente. Mas hoje a gente vê que isso já começa a caminhar e começa a poder ser feito. Então, assim, acho que não tem... Não tem limite. Não tem limite. Então, você acha que vai ser possível fazer isso? Escolher a cor do olho, escolher a cor da pele, escolher a altura, escolher como é que vai ser o físico? Eu acho que nós vamos chegar num ponto, pelo menos, que vai ter técnica para isso.
Agora a gente Se vai vai ter que fazer ter ou não. ética para utilizar isso. E o que você acha? Eu acho que Que não tem que fazer ou que tem que fazer? eu acho que no momento o pensamento é não. Por quê? No momento que você utiliza isso como processos terapêuticos, você vai tratar alguma coisa, eu acho que sim. Agora, você escolher formar um indivíduo que seria aquele indivíduo considerado perfeito, eu acho que não. Talvez a gente vai estar interferindo muito nesse processo. Por quê, doutor? Porque eu acho que tem que deixar a natureza também ela agir. Né? A gente nem todos somos iguais. Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. E aí nós vamos ter como linhagem de produção. Mas, doutor, qual é o limite? Porque você está falando, não tem que mexer. Aí vamos pegar um caso aqui. Eu sou completamente leigo, né? Completamente, não sei nada. Mas aí tem um casal de anões, por exemplo, que sofre a vida inteira por ser anão. Não tem. O mundo não foi feito para anão, né? Então sofre. Aí fala, eu quero ter um filho, mas eu não quero que ele tenha esse peso. Terapêutico. Mas qual é o limite, doutor? Aí a pessoa é feia. Casou com outra pessoa feia. Fala, não quero que meu filho seja feio e eu quero que meu filho seja melhor. Então vou fazer um filho bonito. Vai pegar o gene de outra pessoa. Não, mas e aí? Vamos consertar essa feiura aí? O nariz, a orelha de abano e não sei o quê. Qual é o limite, doutor? É difícil a gente falar. Realmente o limite é difícil. Mas eu acho que o limite vai estar na ética. E o que a ética fala sobre o limite? Hoje. Então, você não acha que é muito subjetivo, doutor? Eu acho que isso é evolução. Eu acho que com o tempo que a gente for evoluindo, a gente vai se habituando e vai entendendo os processos. A fertilização in vitro, quando surgiu, era uma coisa de outro mundo. E de outro mundo. Né? Vocês vão estar interferindo em um monte de coisa. E não. Quando entra o sistema de clonagem... Que foi também uma coisa... Foi outro mundo, né? Exato. Que teve uma discussão ética muito grande, teve né? uma discussão ética muito grande também. E a gente começou depois a absorver mais isso, entender mais. Que a gente fala assim, a clonagem é para terapêutica. O fundamental é terapêutica. Né? Mas por exemplo, a gente não ouve mais falar de clonagem. Não se ouve mais falar de clonagem. Não, porque passou aquele boom todo de que falar de clonar pessoas, né? Na realidade, se utiliza a clonagem para infarto de coração, você reconstituir aquela cicatriz. Né? Na reprodução, se tenta fazer o sistema de clonagem para tentar voltar a ter óvulos. Uhum. Né? Isso vem em estudo. Então, o que a gente vê? Auxilia nos processos terapêuticos. Mas não quer dizer que vai fazer um ser humano inteiro igualzinho. Exatamente. Quando a mulher faz o congelamento do óvulo, por exemplo, está com 25 anos, fala, eu quero congelar meu óvulo porque eu não sei daqui para frente se eu vou querer engravidar lá na frente, eu não vou congelar. E aí ela chega lá na frente com 40, quer engravidar. Ela tem condição de receber o óvulo com 40? Tem. E vai ser uma gravidez como se ela tivesse 20? Do lado do óvulo, sim. Tem que lembrar que ela tem mais... É um conjunto, né? Um conjunto, um envelhecimento. Exatamente. Tá? Então, assim, existem alguns problemas que, com o passar da idade feminina, durante a gestação, a gente pode começar a ter maior índice. Principalmente seria aumento de casos de hipertensão da gravidez, não que ela tenha uma hipertensão, mas durante a gravidez surge esse problema, a diabetes gestacional e os partos prematuros. São os 3 pontos. Mas hoje a gente tem um segmento de pré-natal muito bom. Né? Então, normalmente, não existe... Isso é atenuado. Isso não existe muita contraindicação. É lógico que se você já tem algumas patologias pré-existentes de saúde, isso tudo tem que ser avaliado também. Quando a gente fala do útero, se eu tenho um útero que ele não sofreu nenhuma patologia, que é um útero íntegro, normal, e mesmo que essa mulher entre, por exemplo, na menopausa, o útero, a tendência dele, pela diminuição dos hormônios, é ir
diminuindo. Aham. Né? Aham. No momento que você entra com uma terapia hormonal, esse útero volta a ganhar seu trofismo, volta a ter sua função. Então, o útero não é um problema. O problema é a idade de óvulo. Aham, entendi. Mas é possível colocar esse óvulo fecundado em outra mulher? É possível colocar em outra Isso mulher. acontece com frequência? Não. No Brasil... Isso virou, quando tá falando de clone, tá a novela lá, deu esse problema todo, né? Na novela. Quem é mais antigo sabe, quem é mais velho sabe da novela lá, e era noveleiro da época. Lembra que uma mãe, eu acho que negra, inclusive, gerou um filho que era um clone e um filho branco. Aí todo mundo achava, aí tinha crise lá, que é a história da novela. Ela ia passear com a criança na pracinha, todo mundo achava que ela falava que ela era babada, a criança, porque ela era negra e a criança era branca e não sei o que e tal. Mas é possível fazer isso? Isso acontece com muita frequência hoje? Não acontece com muita frequência. Isso acontece naqueles processos, normalmente, que aquela mulher tem um problema uterino, é um fator dificultador, né? E são tratamentos, às vezes, difíceis para você melhorar esse ambiente uterino. E aí ela pode pensar, né, junto com a equipe médica, pode pensar em utilizar um útero de substituição, né? No Brasil, a permissão pelo Conselho Federal de Medicina é que esse útero de substituição tenha um parentesco até 4º grau. Então, quando tem um parentesco até 4º grau com o familiar dela ou do marido, do casal, a gente pode utilizar esse método sem problema nenhum, sem nenhuma autorização. Se sair desse parentesco, aí tem que ser feito um laudo explicando ao Conselho Regional de Medicina e solicitando uma autorização deles. Se eles liberarem e autorizarem, a gente pode fazer. Mas não são muitos casos. Mas por que tem essa burocracia toda? A burocracia do Brasil. Fora do Brasil isso não acontece? Alguns países não se utiliza e outros países se utiliza muito facilmente. A gente dá muito exemplo dos Estados Unidos, né? Estados Unidos é um país bem mais liberal, é um país onde as técnicas não tem tantos limites assim, né? Então, são técnicas que a gente pode estar fazendo bem melhor em outros locais, assim, sem tanta restrição. É bom ou é ruim? Eu acho que é bom. Por quê? Porque você não limita muito. Por exemplo, aquela família não tem nenhuma mulher. Aí eu tenho que entrar com um pedido para o Conselho Regional de Medicina. Aí tem um processo. É um processo todo. E eu já tive pacientes que o Conselho Regional de Medicina não permitiu. Por quê? Decisão deles. Eles falaram que não, porque no Conselho Federal não permitia. Então, se no Conselho Federal não permitia, eles não permitiam. Então, eu acho que quando você é mais aberto, você vai abrir... Aumenta as possibilidades. Aumenta as possibilidades. Mas isso não acaba tendo o risco de virar negócio? Negócio, assim, de aluguel, de mãe de aluguel, né? Que é o termo que a gente usa. A mulher se alugar para gerar um filho. Isso é bom ou é ruim? Vira. Nos Estados Unidos, por exemplo, deve acontecer isso, né? Que Exatamente. a gente sabe que tem um pensamento diferente. Exatamente. Tem gente ali, tem, às vezes, até sua faculdade, paga sua faculdade sendo mãe de aluguel. Sendo mãe de aluguel, às vezes doando óvulo. A doação de óvulos nos Estados Unidos também. É paga, né? É paga. A pessoa recebe para doar óvulo. A doação de óvulo no Brasil, ela é permitida anônima. E hoje também com um parentesco até 4º grau da mulher. Né? Então, antes era só anônima. Quer dizer, limita muito. Né? E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você tem esse leque que é muito maior. Então, facilita muito. Né? Pessoas que, por exemplo, vão para os Estados Unidos fazer tratamento justamente por essa facilitação. É bem mais tranquilo, bem mais fácil. Logicamente, uma pessoa que vai passar pela clínica lá para tentar engravidar, para fazer um tratamento para engravidar, vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, os médicos, o casal, normalmente.
médicos de várias especialidades e tal. Do ponto de vista da medicina, da reprodução humana, o que fica no filho que é gerado numa barriga de aluguel, numa outra barriga que não da mãe? O que aquela outra mãe... é difícil falar isso, né? O que a outra mãe vai passar e vai ter de contribuição para aquela criança? A pergunta é, de quem é o filho? De quem gerou ou de quem é a dona do óvulo? Assim, psicologicamente, você não vai poder me responder, porque não é a sua especialidade. E a gente sabe que isso mexe muito com a cabeça das pessoas, da mulher principalmente. E de quem que é o filho? De quem está gerando ou é de quem é a dona do óvulo? Vou te colocar situações diferentes. E o filho, a gente fala, o filho é dos pais que estão esperando. Né? Então, no caso do útero de substituição, uma mulher está gestando para outra. No momento que aconteça o nascimento, a gestante não amamenta. Quem amamenta é a mãe biológica. Por quê? O vínculo de amamentação é muito grande. Isso cria um vínculo muito grande. Mas acompanhar uma pessoa crescendo dentro dela também é um vínculo muito grande. Muito grande. Muito grande. Mas esse a gente não tem como tirar. Exatamente. Né? Então, a amamentação é da mãe biológica. Vamos para o outro caso. Uma mulher, por exemplo, está na menopausa, não tem mais óvulo, e a forma dela engravidar é com óvulo doado. Uma pessoa doou óvulo para ela, a carga genética não é dela, mas fertilizou com o espermatozoide do marido, né? E transferiu para o útero da esposa. E a esposa engravidou. É o outro ponto. Quem é a mãe? É o casal. Geneticamente não tem a carga genética da mãe, mas é o casal. E entra esse lado. Como é bom a gestação, como a gestação também... Eu falo que por que a gestação em humano é de tanto tempo? Será que pela nossa complexidade psicológica, para a gente ter todo esse vínculo? E mesmo porque a criança nasce completamente indefesa, né? Os filhotes daqueles bichos da África lá, o bicho está na savana, nasce, já sai correndo, porque se não correr também morre, né? Exatamente. É muito dependente. O filho é muito dependente. O filho humano é muito dependente. Mas o que fica de genética para quem está grávida? Para quem fica ali com o filho 9 meses na barriga. O que passa de genética para ele, mesmo não sendo o óvulo dela? Tem o que a gente chama de epigenética. A epigenética seria toda essa parte que você vai pegar da mãe, do casal. Então, é como se fosse um pouco essa forma de ser da pessoa, o jeito da pessoa. Isso a gente vê muito, fala assim, nossa, parece com isso seu, parece com isso. Né? Isso é a epigenética. Sei. Né? Agora, aquela carga cromossômica genética, não. Aquilo não tem. Se você fizer um teste de DNA... a mãe vai dar a dona do óvulo. Exatamente. Entendi. Doutor, quem foi a paciente mais velha que conseguiu engravidar lá na Unifert, que você acompanhou? Você lembra? Quantos anos ela tinha? Como é que foi? 48 anos. 48 anos. Mas com o óvulo dela mesmo? Não, com óvulo doado. Com óvulo doado. Com óvulo próprio, acho que 44. 44. Que é um feito. É um feito. Como é que foi isso? São pacientes normalmente de fertilização in vitro, onde faz o processo e hoje, principalmente hoje, por causa do estudo genético embrionário, né, a gente ganha um percentual muito importante desses resultados. Né? E as pacientes hoje que buscam uma idade maior, apesar de muitas vezes a gente não aconselha, porque os índices de gravidez são muito baixos, os índices de alterações cromossômicas, com 44 anos, 90% dos embriões deve ter alteração cromossômica. É altíssimo. Né? Mas são pacientes que hoje assim, traz uma esperança, que a gente dá uma esperança bem maior com as técnicas. Né? E tem uma de 42 anos, assim,
muito interessante que engravidou porque ela tinha uma reserva muito baixa. Tinha um óvulo, um folículo, um óvulo, conseguiu um embrião e engravidou. Impressionante isso, né? Como é que é o processo? A paciente chega lá, independente da idade, não, vamos seguir umas etapas aqui. Primeiro, vai tomar um medicamento para estimular alguma coisa. Aí vai tentar de forma natural em casa. Como é que é esse processo? Quais são essas etapas? Depende, porque existem aqueles casais que aí é toda uma avaliação. O primeiro ponto é avaliar. De acordo com a avaliação, você vai começar a direcionar para o tipo de tratamento. Vou te dar um exemplo. Uma paciente de 28 anos. Chegou lá, se você não encontra praticamente fator nenhum ou um fator ovulatório, a gente vai indicar para ela utilizar medicamento que ajude no processo de ovulação, controlar com ultrassom, ver o dia que ela vai estar ovulando direitinho, com as medicações e tudo, e programar o dia de ter relação. Né? Uma paciente, do mesmo jeito, 40 anos, já é indicação de fertilização in vitro. Direto, não tem nenhuma etapa para tentar naturalmente ali, tomar um remedinho para... Pode ser, mas só que o índice dela engravidar por um método mais natural é extremamente baixo e eu vou estar jogando ela mais para frente para um processo de fertilização in vitro que possivelmente é o que ela vai chegar. Então, idade feminina é uma indicação de fertilização in vitro. Qual é o pensamento? Você ter um método que me dê melhor índice de gravidez no menor espaço de tempo. É esse que é o pensamento de uma mulher de idade maior. E quando a gente fala idade maior, né, a gente fala idade maior reprodutiva. A nossa idade é muito focada no ovário. Entendi. E Cláudia Raia, doutor? Cláudia Raia... O que aconteceu? Ela engravidou. Agora... A gente, na realidade, tem que acreditar no que ela falou, como ela engravidou. Ninguém sabe realmente como ela engravidou. Você não acredita muito, não, doutor. Você acha que teve um tratamento ali, uma... Talvez isso seja o mais possível, né, de ter tido um tratamento, mas... Mas é possível engravidar aos 55 anos de forma natural? É possível. São pouquíssimos casos, raríssimos de acontecer, mas é possível. Você acha que essas possibilidades têm aumentado ao longo dos anos? A gente vive muito melhor hoje do que há 30, 40, 50 anos, né? Muita gente é saudosista do tempo. Na minha época a gente comia não sei o que, era mais saudável e tal. Mas a gente sabe, e os números, a própria Organização Mundial da Saúde mostra que a nossa qualidade de vida aumentou muito nos últimos anos, né? A qualidade da alimentação... a forma como as pessoas se alimentam, embora ainda tenha muita pobreza no mundo, embora ainda tenha fome no mundo demais, mas de uma forma geral a nossa qualidade aumentou muito, né? E a expectativa de vida está maior. Você acha que isso tem reflexo direto na idade que as mulheres conseguem engravidar? Então é possível que a tendência, mesmo com o problema do relógio biológico, dar uma guinada aos 35 anos, mesmo com essa questão, é possível que mais mulheres engravidem mais tarde hoje em dia e isso tende a ser mais recorrente no futuro? Mais recorrente, sem dúvida. Cada vez mais a gente vai ter as mulheres tentando engravidar mais tarde. E conseguindo engravidar mais tarde? E conseguindo de forma natural engravidar mais tarde? De forma natural, não. De forma natural nós vamos estar mantendo o mesmo índice. O que a gente vai tentar e o que a reprodução humana tenta é ganhar com técnica. Com o advento das técnicas que estão vindo. Se eu for lembrar da época que eu comecei em 1989 para hoje, a quantidade de tecnologia que a reprodução humana incorporou é enorme. Né? Então, vou te falar vamos pôr, 1990. O índice de uma gravidez em fertilização in vitro em mulheres com menos de 35 anos, 25%. Menos de 35? Menos de 35. O índice de gravidez hoje numa mulher com menos de 35 na fertilização in vitro, 50%. E se fizer estudo genético, a gente pode ir a uns 60%. Olha, dobrou. Um salto dobrou, gigante. Então, com as técnicas, a tendência é que a gente vai melhorando. Mas a gente tem o limite do óvulo, né? Desse envelhecimento, dessa quantidade.
É isso que a gente tem. O que a gente tem notado que a reserva de óvulos ela tem diminuído mais em relação à idade. Isso é uma coisa que a gente nota. Antigamente as mulheres mantinham mais, os seus ciclos iam até 50, né, às vezes 50 e poucos anos, menstruando. Hoje a gente vê que a menopausa está chegando mais mais cedo. Por quê, doutor? A gente não sabe o porquê. Tem uma pista? É o quê? Estresse? É a vida cotidiana? Alimentação? Pode ser estresse, né? Toda essa vida. Né? Antes, as mulheres eram mais de casa, as mulheres entraram muito para a vida de trabalho, então isso entra o estresse, entra... Né, do ponto de vista da saúde, isso é ruim? Eu acho que isso, do ponto de vista da saúde reprodutiva, é um ponto que a gente tem uma preocupação. Mas isso é um processo natural, um processo que não tem retorno. Tá? Então, por isso que eu falo, a reprodução vai acompanhar essa evolução. Tá? E o que acontece justamente é que a reprodução vai tentar justamente melhorar esses índices. Né? Eu falo muito que antigamente se falava uma frase... Fala assim, a sua mulher trabalha? Era um espanto assim, a mulher trabalhar. Hoje em dia é o contrário, a mulher não trabalha. Então inverteu muito. Mas isso é uma inversão natural do tempo. Tá? Onde realmente não tem... Isso é a evolução. Você pensar hoje que a mulher não entre no mercado de trabalho... falando de trabalhar no mercado de trabalho, porque a mulher sempre trabalhou muito, muito em casa, fazendo um monte de coisa. Exatamente. Dando conta de um monte de coisa. Exatamente. Mas naquela época ela trabalhava em casa, ela engravidava mais cedo. Justamente, provavelmente porque era uma companhia para ela também, os filhos em casa. Né? Hoje não, hoje ela ela sai de casa, ela está trabalhando, ela tem a companhia. E eu falo que hoje o mundo te oferta muita coisa. Antigamente não te ofertava. Antigamente, na época dos meus pais, tudo, a gente não ouvia falar, eu viajei para não sei aonde, eu viajei para aquele local, eu fiz isso, aquilo. Hoje te oferta muita coisa para você utilizar isso, fazer isso. É muito mais fácil do que era. Você quer muitas vezes aproveitar muito mais essa sua vida antes de engravidar. Entendi. Doutor, congelou, a mulher foi lá e congelou o óvulo, tá lá, beleza, pagando lá direitinho. Ficou sem grana. E aí? O que acontece com o óvulo que tá lá? A gente só pode descartar óvulo no momento que ela assinar um documento solicitando. Então o óvulo não é descartado. Tá? Entendi. O óvulo fica lá. A clínica não pode, por causa dessa questão de dinheiro, não pode descartar. Não. A gente sabe que tem pessoas às vezes que vão passar por momentos de dificuldades. Isso tudo acontece. Também é um processo que não é aquele processo negócio. Né? Você vai entrar em contato com a clínica vai falar, não. É difícil isso, né, doutor? Porque saúde e negócio... porque, é claro, a clínica tem que sobreviver, tem que pagar suas contas, você tem que pagar suas contas. Mas é um negócio difícil, deve ser difícil para vocês isso, né? Para um profissional médico que lida com saúde, deve ser difícil isso, né? Às vezes a gente tem pacientes que pensam em descartar óvulos ou embriões. Porque eu não estou dando conta. Não, já engravidei, tenho um filho, está com 1 ano e eu não quero ter essa manutenção. A gente fala, não, espera um pouco, deixa. Passa 1 ano, depois você volta a ter a manutenção. Então a gente também tem que ter esse jogo de cintura. Tem que ter esse jogo de cintura, porque eu falo, teve o filho, deixa crescer um pouco, depois você pensa no que fazer com aquele material que você tem ali genético, se vai querer pensar no descarte ou não. Pode ser doado? Esse óvulo que está lá pode ser doado? Existem umas normas para doação. E agora, em fevereiro, foi editado novas normas, né? Em períodos, saem o que a gente chama das RDCs, né? Isso é colocado pela Anvisa. E umas normas agora ficaram muito difíceis, porque exigem alguns exames
que antes não tinham. Aham. Então, para a gente doar hoje está bem difícil. Mas, É complicado. mas podia ser doado. Tá vendo como é que as coisas são injustas com a mulher, doutor? O homem não. O homem fez a vasectomia, o doutor Fernando falou aqui, pô, tem a cirurgia para reverter ali, ele consegue reverter. A mulher fez a laqueadura de trompa, Aham. tem uma cirurgia para reverter também. Mas com o processo da fertilização in vitro, não vale tanta pena. Aham, né? entendi. No processo de vasectomia, um ponto importante é: está vasectomizado, casou novamente. Isso. Essa Que acontece muito, doutor Fernando acontece falou. Tem acontecido muito ultimamente. muito. Né? Essa nova esposa tem, por exemplo, 38 anos. Não vale a pena a gente pensar em refazer a anastomose ali, da vasectomia dele, por causa da idade feminina. Então tem muita essa avaliação. Casou com uma mulher de 28 anos. Aí tem uma indicação. Aí tem uma indicação, quer dizer, uma fertilidade ainda muito boa, Aham. né? Mas pode ser que também no processo da reversão não ter depois uma quantidade tão boa de espermatozoide. E aí, se não tem, vai acabar numa fertilização in vitro. Então, isso tudo a gente conversa com os casais para que eles possam entender e a gente tomar uma decisão São conjunta. muitas decisões para tomar, né, doutor, nesses casos. Muitas decisões. Deve ser um negócio complicado de fazer. E não são decisões que você vai... Não são matemáticas. E são decisões de vida, né? É. São decisões de vida. Colocar seres humanos no mundo, né? Exatamente. E eu falo, não são decisões matemáticas, que 1 mais 1 ele vai dar 2. Não. Os nossos são percentuais. É. Eu falo que tem 2 percentuais que a gente não tem, 0 e 100%. Então isso pra gente não existe. Não, e além disso, dessa coisa de percentual, dessas questões científicas e matemáticas, você tem a questão psicológica também, que é muito forte, né? Muito forte. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Não só da mulher, do homem, também do casal, de uma forma geral. Da mulher muito mais, né, doutor? Você percebe isso? Muito mais. Por quê? Mulher muito mais. Vamos pensar no sistema de engravidar. Quando o casal tem a relação sexual e ocorre a ejaculação, acabou o trabalho masculino. Ali, ele já fez o trabalho dele. Mais uma vez, a injustiça com a mulher. A injustiça com a mulher. Quem vai transportar esse espermatozoide até a trompa é o útero. O útero tem um movimento em onda peristáltica que faz com que ocorra esse transporte. Aham. O espermatozoide, o movimentozinho dele vai ser quando estiver lá pertinho já do óvulo para fertilizar. Pronto, mais um trabalhinho só que o espermatozoide fez. Isso. O desenvolvimento embrionário vai acontecer no organismo feminino. O transporte do embrião na trompa vai acontecer no organismo feminino. A implantação vai acontecer no organismo feminino. A gestação vai acontecer no organismo feminino. Então, isso tudo é a mulher. O homem é um pontinho de nada. Então, psicologicamente, é muito pior para a mulher. Aham. Fez todo esse processo na fertilização in vitro, colocou o embriãozinho no útero dela, o homem só doou o espermatozoide. Ela não engravidou. Quem você acha que vai se sentir impotente? A mulher. A mulher. Por que não implantou? Eu tenho algum problema? Dificilmente o homem vai se perguntar isso. Então, o lado psicológico feminino é muito maior. E a gente fala muito que existem 2 custos importantes nos processos. Um é financeiro e um é emocional. O emocional, muitas vezes, é muito pior para recuperar. Às vezes nem recupera, né, doutor? Às vezes nem recupera. E é frequente isso, né? E Por isso que é acontece com frequência. importante ter essa equipe multidisciplinar, com psicóloga, para poder dar esse apoio durante os processos, durante os tratamentos. Você já atuou em quantas gestações assistidas assim na clínica? Bastante. Né? Já botou quantas criancinhas nesse mundo aí? Eu falo a verdade, eu não conto, mas bastante. Passou de um time de futebol já. Não, né? já passou, já deu para ter a reserva. E você acha que isso está aumentando? Você percebe esse aumento? As pessoas estão procurando mais? Então, porque justamente casam mais tarde, querem ter filho mais tarde, e isso não tem jeito. Eu falo que isso não tem como. Isso é a evolução da sociedade. Se tivesse uma dica
ou um aconselhamento para os casais que estão tentando engravidar, qual é? Tentar engravidar cedo, principalmente que engravide em torno aí dos seus 30 ou antes dos seus 30 anos. Essa seria a dica, né? Na realidade, tudo vai dar jeito, mas a gente põe muito problema, né? A gente quer isso, quer aquilo, quer o outro, não, eu quero ter o meu filho quando eu tiver isso. Então a gente põe muito problema. A dica realmente eu falo, tenta engravidar. Funciona? Eu acho que funciona, né? Funcionou alguns anos atrás. É verdade. Né? A forma tradicional funciona. E é uma recomendação também congelar? Congelar, sem dúvida, né? Hoje, como a gente vai nessa evolução de querer engravidar mais tarde, o congelamento é fundamental. Pelo menos ter informação. Ir na clínica, conversar, esclarecer, para poder saber realmente, né, qual a decisão a tomar. Isso é fundamental. Legal, doutor Carlisson Mosquen, muito obrigado. Foi um prazer. Valeu pelas informações valiosíssimas. Tenho certeza que aquelas mulheres que xingaram o doutor Fernando agora vão ficar mais tranquilas, vão xingar os... Vão me xingar agora. Mas não tem jeito, né, doutor? É a ciência e é a idade. A idade, né? É o relógio biológico. É o relógio biológico. Não perdoa. Justamente. Legal, doutor. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a você.